Na Fórmula 1, o sucesso é uma mistura tênue entre tecnologia, precisão e timing. Nenhuma equipe sabe disso melhor do que a Ferrari. A escuderia mais icônica da história do automobilismo vive mais um capítulo turbulento da sua trajetória recente. Em 2024, a expectativa era alta. O SF24, projetado com uma filosofia mais estável e versátil, parecia promissor nas primeiras etapas da temporada. Porém, o que parecia um renascimento consistente rapidamente se transformou em um novo drama vermelho, intensificado pelas atualizações que falharam de forma gritante no Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona. Desde o início do ano, havia uma aura diferente no paddock da Ferrari. O time vinha de bons desempenhos em pistas de baixa e média velocidade, especialmente em circuitos de tração como Mônaco e Austrália. Charles Leclerc mostrava confiança, Carlos Sainz parecia em paz com o carro, e o chefe Fred Vasseur adotava uma postura otimista, quase desafiadora. Tudo parecia se alinhar para que a Ferrari finalmente quebrasse o domínio da Red Bull. Mas Barcelona foi o ponto de inflexão. Foi ali que o véu da ilusão começou a cair. Para o GP da Espanha, a Ferrari havia preparado um pacote de atualizações ambicioso, antecipando mudanças que originalmente seriam introduzidas em Silverstone. Entre as principais novidades estavam modificações no assoalho, nos sidepods e na asa dianteira, com o objetivo de melhorar o fluxo aerodinâmico e a estabilidade em curvas de alta velocidade, justamente um dos pontos fracos crônicos da Ferrari nos últimos anos. No papel, o plano era sólido. Mas na prática, o novo SF24 atualizado parecia uma máquina desorientada, lutando para encontrar equilíbrio, tração e temperatura de pneus. Carlos Sainz, pilotando em casa diante de uma torcida apaixonada, não poupou palavras. As atualizações não funcionaram como esperávamos. Continuamos com dificuldades nas curvas longas e no equilíbrio do carro. Não é a primeira vez que isso acontece, declarou o espanhol. Leclerc foi ainda mais direto nos bastidores, afirmando que o carro estava imprevisível e que a nova configuração atrapalhou mais do que ajudou. A Ferrari saiu de Barcelona sem ritmo, sem direção e com mais perguntas do que respostas. O contraste com a McLaren e até mesmo a Mercedes foi chocante. Enquanto Lando Norris colocava pressão real sobre Max Verstappen e Lewis Hamilton reencontrava confiança com um pódio inesperado, a Ferrari lutava no pelotão intermediário. Um cenário impensável apenas semanas antes. O time de Maranello percebeu que o buraco era mais profundo do que imaginavam. Nos boxes, a tensão era palpável. Engenheiros discutiam soluções emergenciais. As simulações não batiam com a realidade. Dados de túnel de vento, CFD e telemetria divergiam. A diretoria técnica iniciou uma investigação interna para entender onde o desenvolvimento se perdeu. Havia suspeitas de que o novo assoalho criava um fluxo instável sob determinadas cargas laterais, fazendo com que o carro quicasse em trechos de alta, um fantasma que a Fórmula 1 tenta exorcizar desde o retorno do efeito solo em 2022. Fred Vasseur tentou manter a compostura diante da imprensa, mas nos bastidores a pressão começava a escalar. Afinal, além de competir contra adversários extremamente competentes, a Ferrari agora também compete contra a própria sombra. A sombra de um passado glorioso e, principalmente, contra o peso de um futuro que já começou a ser moldado. Um futuro que tem nome e sobrenome, Lewis Hamilton. A contratação de Hamilton para 2025 foi um choque sísmico na categoria. 7 vezes campeão do mundo, ícone global, um dos pilotos mais metódicos e exigentes que já passou pelo grid. Quando a Ferrari anunciou sua chegada, o mundo celebrou. Mas dentro da fábrica em Maranello, o significado foi mais profundo. A chegada de Hamilton não é apenas simbólica. Ela é uma cobrança silenciosa, ou talvez nem tão silenciosa assim, por resultados imediatos. Ele não veio para construir, veio para vencer. E isso mudou completamente a atmosfera da equipe. Os engenheiros agora têm 2 relógios batendo ao mesmo tempo. O relógio da temporada atual, em que ainda se luta por pódios e alguma consistência, e o relógio do projeto 2025, que precisa nascer pronto. Hamilton não é o tipo de piloto que vai tolerar erros de concepção ou promessas não cumpridas. Ele exigirá um carro competitivo desde o primeiro teste, e a performance decepcionante em Barcelona soou como um sinal de alerta em voz alta. A pressão aumentou, a margem para erros desapareceu. Enquanto isso, Carlos Sainz vive uma situação desconfortável. Sabe que está de saída, mas continua vestindo o macacão vermelho e lutando com o que lhe resta de motivação. É um profissional exemplar, mas a sombra do adeus paira sobre cada entrevista, cada reunião técnica. Leclerc, por sua vez, observa atentamente o ambiente mudar ao seu redor. Com contrato renovado, ele será companheiro de Hamilton,
mas também sabe que os holofotes inevitavelmente migrarão para o novo astro britânico. Sua posição como homem da casa será desafiada, e o momento para se afirmar é agora, mas o carro atual não o permite. Com as atualizações de Barcelona falhando, a Ferrari se viu forçada a desacelerar. Nas semanas seguintes, decidiu abandonar temporariamente o pacote introduzido, reavaliando cada componente com dados de pista. Em corridas como Áustria e Hungria, a equipe voltará a versões anteriores do carro, combinando peças novas com antigas, numa espécie de Frankenstein técnico, não por escolha, mas por necessidade. O que resta agora é uma temporada de transição com sabor amargo. O desenvolvimento do SF24 será mantido em paralelo com o carro de 2025, mas as prioridades estão mudando. Os recursos do teto orçamentário forçam a equipe a fazer escolhas difíceis. Atualizar o carro atual ou investir em um projeto novo, sabendo que um dos maiores pilotos da história estará atrás do volante em menos de 12 meses. A Ferrari está em um cruzamento de caminhos. De um lado, a necessidade de mostrar que pode ser competitiva já em 2024. Do outro, a urgência de preparar uma estrutura capaz de suportar a ambição e a exigência de Hamilton. Em meio a tudo isso, há a torcida, leal, apaixonada, mas impaciente. Cada corrida em que a Ferrari fica fora do pódio é uma ferida aberta em uma história marcada por glórias. E talvez seja isso que torne este momento tão fascinante. A Ferrari vive a tensão entre passado, presente e futuro. Entre promessa e cobrança. Entre a esperança de Leclerc e a expectativa por Hamilton. Entre o projeto que falhou em Barcelona e o carro que ainda não nasceu. A Fórmula 1 é cruel com os que ficam para trás, e a Ferrari sabe que não há mais tempo a perder. As próximas corridas serão menos sobre vitórias e mais sobre reconstrução. Cada sessão de treinos será uma oportunidade de entender melhor o SF24. Cada classificação, um teste para os engenheiros. E cada domingo, um lembrete de que, na Fórmula 1, reputações se constroem na velocidade com que se aprende com os erros. A Ferrari falhou em Barcelona, mas a história da escuderia é feita, acima de tudo, de resiliência. A questão agora não é se ela vai se reerguer. A questão é, vai conseguir fazer isso a tempo de entregar a Hamilton o que ele veio buscar?